Capítulo 2. Especialistas em distrações. Paz exterior, guerra interior. Sidney Ferrer é um amigo de longa data. Publicitário competente, motivador de equipes, consultor empresarial, é aquele tipo de pessoa com quem você conversa 2 horas e o aprendizado é tamanho que já vale por 1 ano de pós-graduação. Eu tive o privilégio de passar não 2 horas, mas centenas delas ao lado desse ser humano espetacular. Durante as centenas de conversas, palestra que proferia, ele gostava de dizer: as pessoas hoje vivem como se estivessem em uma espécie de transe, uma anestesia cerebral. Observando a realidade da maioria das pessoas, especialmente daquelas que vivem em ambientes sociais e profissionais caóticos, é fácil constatar esse fato. O estado de transe que muitas delas vivem as aprisiona em uma rotina que não inclui nada além de acordar, enfrentar o trânsito, trabalhar, enfrentar o trânsito novamente, chegar em casa, tomar banho e dormir. Nos fins de semana, quando se imagina que vão aproveitar para relaxar e se divertir com os amigos, passam horas a fio, deitados no sofá, em frente a um televisor, assistindo a algum programa trivial ou olhando para a pequena tela de um smartphone, curtindo fotos ou trocando mensagens. São vidas em stand-by, em modo de espera. Estão ligadas, mas não estão funcionando. Conheci uma pessoa que durante alguns anos fez parte desse grupo. Era uma jovem, inteligente e estudiosa que morava com os pais em uma pequena cidade do interior. Lá ela estudava com o sonho de passar em um concurso público e viver em uma cidade litorânea. E após anos de muita disciplina e perseverança, ela conseguiu passar no tão desejado concurso e realizou seu grande sonho. Anos mais tarde, eu a encontrei e perguntei se ela estava se divertindo, morando em uma cidade deliciosa e com uma casa praticamente de frente para o mar. Para minha surpresa, sua resposta foi exatamente o contrário. Sua rotina de segunda a sexta se resumia a trabalhar e às sextas à noite, ao chegar em casa, ela colocava um pijama e só tiraria na segunda pela manhã. Evidentemente, ela não me revelou todas essas coisas com um sorriso no rosto ou com o orgulho de uma workaholic. Ao contrário, percebi nela uma mulher triste, solitária, em busca de algo que nem ela mesma conseguia explicar. As pessoas perderam o foco. Claro que existem milhares de exceções, porém a maioria das pessoas, em especial as mais jovens, não conseguem mais explicar o sentido da própria vida. Elas correm de um lado para o outro em busca de algo que não sabem definir. É como se estivessem perdendo uma festa em algum lugar que não conseguem encontrar. Para essas pessoas, o dia não cabe mais em 24 horas. Elas não conseguem planejar o próprio futuro, pois não têm a menor ideia do que vivem no presente. Elas perderam o controle e talvez você esteja fatalmente entrando nesse grupo. É fácil identificar pessoas que estão perdendo o controle da própria existência. São aquelas que não acordam mais, com a suavidade da luz do amanhecer, não ficam felizes com o cantar dos pássaros ou com os diversos sons da natureza. Ao contrário, têm o sono brutalmente interrompido pelo grito metálico de um despertador. Não há tempo para se espreguiçar, elas se esquecem de respirar profundamente, olhar pela janela e agradecer pelo despertar de mais um dia. Elas não têm tempo de acariciar os filhos, de ensinar com paciência e carinho tarefas simples, como escovar os dentes, vestir a própria roupa ou amarrar os sapatos. Em vez disso, acordam os filhos em cima da hora, aos berros, exigindo que as crianças ajam como adultos e se adaptem ao ritmo neurótico que a vida tomou. São pessoas que não conseguem mais seguir um roteiro ou um planejamento de trabalho. Elas iniciam expedientes cercadas e conectadas por meio de dispositivos que bombardeiam a mente com informações, causando não a produtividade, mas uma ansiedade que paralisa e as faz ver o dia passar rapidamente, sem realizar nenhuma missão que fosse de fato edificante ou que contribuísse para o bem coletivo. No final do dia, essas pessoas voltam para casa com o corpo intacto, mas a mente esgotada, sem a mínima disposição para estudar, ler, meditar ou refletir.
São pessoas que já não conseguem respirar profundamente e fazer uma simples oração sem que a mente divague para outras esferas. E, ao deitar-se, não conseguem ter uma noite de sono tranquila, pois, embora estejam deitadas e de olhos fechados, a cabeça continua ligada. Não param de pensar um só minuto nas tarefas, nos problemas, nos objetivos ou nas metas que precisam atingir. Quando perdemos o controle, perdemos também a noção do tempo. Aceleramos nossa rotina e, evidentemente, sentimos que o ano está passando mais rápido. Vivemos o hoje como se fôssemos viver para sempre, sem nos cuidar e com a sensação de que nossos esforços são em vão. Pois o mundo muda a todo instante e nos vemos obrigados a acompanhá-lo. O que hoje é novo se torna obsoleto amanhã e o sacrifício do dia a dia parece não dar resultados. A modernidade está robotizando o ser humano. Na última década, tive o privilégio de viajar para muitos lugares e conversar com indivíduos completamente diferentes. Conheci pessoas de classe média, enterradas em dívidas e com problemas para alavancar seus projetos ou sérias dificuldades para educar filhos, cada vez mais exigentes. Também me reuni com pessoas riquíssimas, cujo 1/10 do patrimônio daria para viver confortavelmente, mas, em vez disso, vivem intoxicadas de antidepressivos, apegadas a montanhas de dinheiro às quais dedicaram a própria vida para acumular. Todas elas, sem exceção, revelaram sentir uma guerra na própria mente, mas lá no íntimo sentiam também que precisavam fazer mudanças na vida. Elas acreditavam que, no fundo, o que lhes falta é meta ou força de vontade, mas, na verdade, trata-se de força moral, uma capacidade de sustentar as escolhas, custe o que custar. E isso só é possível com autocontrole. A distância entre ter e ser. Vivemos em um mundo em que as sociedades crescem e se organizam em torno de um pilar básico, o consumo. Nos países orientais, onde algumas doutrinas religiosas ensinam a desenvolver o autocontrole por meio do autoconhecimento, as pessoas têm mais oportunidades para desvendar a origem de seus conflitos e ter a chance de curar as próprias feridas. Nessas sociedades, os indivíduos aprenderam a valorizar e a investir no ser. Bondade, honestidade, altruísmo, humildade, paciência e disciplina são valores reconhecidos em pessoas que se despiram do apego material e preferiram cultivar o exercício da empatia, do contato com a natureza, do despertar da chama interna, do encontro com Deus. Quando você concentra sua energia e alimenta o ser, abre espaço para a paz mental, que permite contato com o melhor de si. Do outro lado do mundo, aqui no Ocidente, onde a maioria das nações é basicamente capitalista, as pessoas investem a maior parte do tempo e da energia para alimentar o ter. Nessas sociedades, adotamos a crença de que é valorizado quem tem a melhor casa, o melhor carro, as melhores roupas, status social para ostentar. Não quero dizer que o capitalismo seja o mal do mundo, mas que falta uma motivação que o sustente e justifique. Comprar uma casa confortável, possuir um carro seguro, vestir-se adequadamente, ter algum conforto e até mesmo pequenas regalias são direitos de todo cidadão trabalhador. A confusão interna começa quando buscamos o reconhecimento social por aquilo que temos. Entenda, quando seu estado de felicidade se manifesta pelo elogio que recebeu sobre algo que possui, então pode estar nascendo uma perigosa armadilha. A questão é que o elogio tem o poder de alterar a química do cérebro e potencializar ainda mais a sensação de bem-estar. É como uma injeção de nitroglicerina no motor do prazer. Então, o estado de felicidade se associa ao alvo do elogio, que pode ser sua casa, seu carro ou suas roupas, por exemplo. É aí que nasce a escravidão, pois sempre que estiver infeliz, desejará alimentar a experiência do prazer, do reconhecimento social,
E para ter mais prazer, terá de investir em novas aquisições. Ficará endividado, terá de trabalhar mais, perderá noites de sono. Se preciso, venderá a alma ao diabo para manter a nova química do cérebro e revelará, quem sabe, comportamentos estranhos, exóticos e que nem mesmo conhecia em si mesmo. Em meados de 2014, ocorreu ao mundo a notícia de que a coleção de sapatos da ex-primeira-dama das Filipinas, Imelda Marcos, estava sendo atacada por cupins. A nota chamou a atenção não pelo gosto dos cupins em roer sapatos de gente rica, mas pela quantidade de sapatos que Imelda acumulava, mais de 3.000 pares. A quantidade era tão grande que, se todos fossem enfileirados, daria para percorrer mais de 1 quilômetro de sapatos. E se ela usasse um par diferente a cada dia, ficaria cerca de 8 anos seguidos sem repetir sapatos. Além de Imelda, a consagrada atriz brasileira Suzana Vieira declarou para uma emissora de televisão que possuía mais de 300 pares de sapatos. Isso representa 10% dos sapatos de Imelda, mas mesmo assim uma grande quantidade. Entretanto, em ambos os casos, o acúmulo não pode ser caracterizado como um transtorno obsessivo-compulsivo, especialmente se existir uma motivação consciente para isso. No entanto, se o motivo de tamanha aquisição for, no fundo, uma maneira de curar uma mágoa, minimizar uma ansiedade ou afastar um estado de tristeza pelo reconhecimento recebido por outrem, então aqui temos um ponto de fuga, temos um problema. Por exemplo, conheci uma senhora que revelou ter comprado um carro 0 km cujas prestações estavam bem acima de seu poder aquisitivo. Ela o havia comprado porque o vendedor lhe disse que era muito bonita e merecia um carro como aquele. Ela tinha perdido o marido havia alguns anos e desde então não tinha se relacionado com mais ninguém. Então, aquele elogio lhe proporcionou uma experiência rápida e agradável e a fez tomar uma decisão de compra que lhe custaria anos de trabalho duro para saldar. Talvez você esteja pensando: eu tenho as minhas coisas porque quero e não porque alguém fez um elogio que me forçou a comprá-las. Tenho certeza e até mesmo espero que a maioria das suas decisões de compra tenha sido motivada por uma vontade espontânea. Por isso, demonstra que é uma pessoa lúcida, consciente e evoluída. Quando, porém, a necessidade de ter algo surge do desejo profundo de ser reconhecido, o que temos é uma falsa sensação de felicidade. É como a vontade incontrolável de consumir açúcar ou comer uma barra de chocolate, que pode se tornar um vício. Nesses momentos em que os impulsos tomam conta de nós, acende-se a luz amarela. A satisfação plena deve ser conquistada pelo desenvolvimento do ser, diminuindo a importância do ter. Por isso, mais do que nunca, é preciso ter autocontrole e autoconhecimento, pois são eles os melhores mediadores para fazê-lo vencer essa batalha. Você, sua mente e sua memória. Autocontrole é a chave para o foco. O foco é a chave para o poder de realização. O poder de realização é a chave do seu sucesso. O autocontrole abre as portas para que você tenha relacionamentos pessoais incríveis em todas as esferas da vida, seja ela acadêmica, profissional ou social. Em contrapartida, o descontrole emocional produz relacionamentos difíceis, casamentos apáticos e competição desleal no ambiente de trabalho. Às vezes, cometemos atos impensados dos quais nos arrependemos logo em seguida, como responder asperadamente a uma pergunta do cônjuge, chamar a atenção de um funcionário de maneira grosseira ou até mesmo agredir fisicamente alguém que nos contrariou. Todas as nossas reações automáticas são orquestradas por uma região chamada amígdala, a área mais antiga do cérebro e parque de diversões das surpreendentes reações emocionais. Deixar essa região guiar nossas atitudes no dia a dia é o equivalente a deixar um tigre solto no picadeiro do circo. Tal atitude poderia produzir cenas trágicas ou cômicas. Um exemplo da importância de controlar as emoções é o que ocorreu quando o líder africano Nelson Mandela morreu, no dia 5 de dezembro de 2013. Autoridades de todo o mundo viajaram para a África do Sul a fim de prestar homenagens no funeral e, entre elas, estava o casal mais famoso do mundo, Barack e Michelle Obama, que atraíram as atenções da imprensa por uma cena inusitada. Na ocasião,
O presidente dos Estados Unidos trocou gracejos descontraídos e tirou fotos, selfies, com a primeira-ministra da Dinamarca, Helle Thorning-Schmidt, sob o olhar de total desaprovação da esposa, Michelle, que pelas fotos publicadas em todos os jornais do mundo, estava visivelmente incomodada com a situação. Sua postura, porém, foi exemplar, e ela conteve qualquer atitude que pudesse explicitar seu desconforto ou criar algum tumulto. Algo difícil, quando estamos em situações que, por exemplo, nos deixam enciumados. Ainda sobre relacionamentos, muitas mulheres, em especial as mais ciumentas, gostam de se reunir e reclamar do parceiro, apontando a falta de atenção como fonte de brigas e frustrações. Elas dizem: meu marido é muito desligado. Ele nunca escuta o que eu digo. O meu nunca presta atenção em mim. Entretanto, o que verificamos na maior parte das vezes, na verdade, não são homens distraídos, mas concentrados em outras funções. No futebol, no carro, na conversa com um amigo, enfim, em tudo, menos na companheira. Agora, outro exemplo. Na escola, a professora o chama para uma conversa particular, afirmando que está preocupada com seu filho. Ela diz que o garoto não presta atenção na aula, que é um pouco avoado e desenha o tempo todo. A professora até o elogia, dizendo que ele tem talento para o desenho, mas alerta que pode estar sofrendo de déficit de atenção e sugere levá-lo a um especialista. No entanto, antes de tomar uma providência, analise. Será mesmo que seu filho sofre de déficit de atenção? Será mesmo necessário submetê-lo a tratamentos como psicoterapeutas, psicólogos, fonoaudiólogos, pedagogos, médicos e medicamentos? Ou será que você não teria também o direito de perguntar à professora se ela é realmente capaz de atrair a atenção em uma sala de aula? A sala de aula é o local de interação entre professor e aluno. Nela, por um grande período, o aluno é o sujeito passivo e cabe ao professor o papel de líder. Desse modo, quando um aluno se senta em uma cadeira dentro de uma sala de aula, ele envia, mesmo que inconscientemente, a seguinte mensagem: estou aqui, professor. Vim de casa até aqui, envolva-me, seduza-me, leve-me pelo caminho do conhecimento, expanda os meus horizontes, amplie minha inteligência, motive-me a prestar atenção em você. Entretanto, se o professor não tem habilidade retórica e didática que permita reter a atenção dos alunos na sala de aula, em outras palavras, se não consegue fazer com que uma classe se concentre, será natural que esses alunos se dediquem a outros afazeres e não simplesmente se distraiam, como se diz por aí. A verdade é que nos concentramos em alguma coisa a maior parte do tempo. Às vezes, não nos concentramos no que de fato merece nossa legítima atenção. Porém, estamos o tempo todo focados em algo. A atenção é uma função básica do cérebro humano. Todo ser humano mentalmente são, e estou falando da maioria, tem um estado de atenção saudável e funcional. Por isso, o que nos impede de prestar atenção naquilo que realmente importa é a falta de controle sobre os impulsos e os estímulos que recebemos constantemente, somada à incapacidade de gerenciar a influência dos pensamentos. Somos bombardeados ininterruptamente por estímulos vindos de todos os lados e de todos os dispositivos. Nosso sistema de atenção seleciona que devemos prestar atenção com base em nossas regras de conduta, nossas crenças e nossos valores. Por exemplo, se você estaciona o carro em uma rua deserta e escura à noite, certamente vai focar a atenção na vizinhança e nas portas do carro, checando se todas foram bem fechadas. Talvez nesse momento a pessoa que está com você tenha lhe dito algo importante a respeito do evento de que vão participar, mas como sua atenção estava completamente voltada para o carro, dificilmente conseguirá se lembrar do que foi dito. E essa falha de comunicação poderia gerar um grande problema. Por isso é fundamental que tenhamos autocontrole. O autocontrole é a chave de acesso para um mundo mental fantástico, no qual as pessoas são mais calmas, disciplinadas, gerenciam as emoções e os pensamentos. Um mundo em que as pessoas aparentemente comuns conseguem resistir com facilidade a tentações e vícios e apresentam um potencial de realização extraordinário.
Quando apresento a meus alunos o conceito de autocontrole pela primeira vez, em geral eles o associam ao antigo método de respirar fundo e contar até 10. Esse método tem sua eficiência comprovada, sim, devo ressaltar, porém minha proposta nesse livro é uma investigação mais profunda. Proponho uma revisão completa dos hábitos diários, buscando com isso descobrir as verdadeiras causas da distração e minimizar suas influências e nossa capacidade de sustentar o foco em determinada atividade. O que você precisa aprender a controlar é mais do que os impulsos espontâneos e as reações impensadas da amígdala. Você terá de conhecer 3 entidades que habitam o mesmo corpo. 3 astros que se apresentam no mesmo picadeiro: você, sua mente e sua memória. Talvez se recorde dos desenhos animados do Mickey Mouse ou do Pica-Pau. Lembro-me nitidamente de alguns episódios em que o personagem principal ficava diante de uma importante decisão e em seus ombros apareciam 2 miniaturas de si mesmo. Uma vestida de roupas brancas, com asas nas costas e auréola na cabeça, representando a figura de um anjo. E a outra com traje vermelho, rabo pontudo e tridente nas mãos, representando o diabo. Assim, quando, por exemplo, o Pica-Pau precisava decidir se pegava ou não a torta de maçã que a vovó deixara esfriando na janela da cozinha, ambos entravam em ação e começavam a soprar-lhe no ouvido conselhos que mostravam as vantagens e desvantagens de suas decisões. Muitas vezes, essas 2 figuras começavam a brigar entre si com direito a socos e pontapés, simulando um legítimo vale-tudo mental que confundia ainda mais o personagem. No final da disputa, geralmente por questões éticas e pedagógicas, o anjo sempre vencia. Se você se autoanalisar, notará que todos os dias a cena do anjo e do diabo se desdobra dentro de você. No seu picadeiro mental, 3 personagens entram em cena: o protagonista, que é você, o diabo, que é a sua mente, e o anjo, que é a sua memória. Temos de tomar muitas decisões todos os dias, e em cada uma delas esses personagens assumem seus papéis. Você precisa agir, mas sua mente, o diabo, lhe oferece as opções mais práticas e ousadas, enquanto sua memória, o anjo, lhe mostra filmes do passado com experiências semelhantes que você ou alguém já presenciou e podem também influenciar suas decisões. Talvez o diabo provocasse Michelle Obama no episódio do funeral de Nelson Mandela para que tomasse uma escolha ousada. Talvez o anjo lembrasse do protocolo que ela estudou quando Obama venceu as eleições presidenciais e que lhe dizia sobre a importância da imagem do homem mais poderoso do mundo. Naquele episódio, falou mais alto o autocontrole que Michelle exerceu. Claro que sua fisionomia mostrou seu sentimento perante toda a história, mas ela se comportou de modo exemplar diante dos fatos. No exemplo da reunião escolar sobre o seu filho, na qual se suspeitava de que ele sofria de déficit de atenção, questionar as razões do desinteresse do garoto e entender que a responsabilidade não é só da criança, mas também dos adultos que a educam, é uma atitude de lucidez. Em ambos os casos, o eu, o personagem principal, falou mais alto do que a mente, o diabo e a memória, anjo, e tomou as decisões mais lúcidas que caberiam naquele momento. Entretanto, quando não se conhece o próprio potencial de controle dos impulsos da mente e da prisão da memória, tem-se uma vida de encrencas ou limitações, buscando soluções para os dilemas e criando mais problemas e mais distrações, com risco, assim, de encontrar o que denomino de especialista em distrações, como veremos a seguir. O momento Candy Crush. Sabe, aquele dia em que você chega à empresa com a importante missão de enviar um orçamento para um cliente, mas quando abre a caixa de mensagens vê o e-mail daquela maravilhosa liquidação que tanto aguardava? Diante da tentação, em vez de preparar o orçamento, você resolve espiar as ofertas. Pouco depois o telefone toca. É seu funcionário dizendo que está preso em uma blitz policial porque a documentação do veículo da empresa está vencida. Então, você larga o que estava fazendo e vai até o local resgatar seu colaborador. Chegando lá, descobre que terá de terminar as entregas programadas para aquela manhã. Então, um dos seus melhores clientes fica
tão feliz com a sua visita que não o deixa sair sem antes tomar um delicioso cappuccino que só a secretária dele sabe fazer. É aquele tipo de pessoa que gosta de contar histórias, e isso lhe toma um tempo precioso que não poderia desperdiçar. Saindo de lá a fim de retornar para a empresa, você pega um grande congestionamento que o faz chegar já próximo da hora do almoço de negócios marcado com outro cliente. Durante o almoço, você recebe um telefonema do gerente do banco, dizendo que precisa conversar com urgência sobre um cheque que foi depositado em sua conta. Isso faz seguir do almoço direto para o banco. Quase no final da tarde, você retorna para a empresa e se envolve em outras atividades triviais. Termina o dia com baixa produtividade e pior, aquele orçamento imprescindível que deveria ser enviado pela manhã será protelado para, quem sabe, o dia seguinte. À noite você chega em casa cansado, deita no sofá, saca o celular e abre um aplicativo. É o seu momento de descanso, o momento de relaxar com aquele joguinho viciante. Esse cenário lhe parece familiar? Em abril de 2012, uma empresa chamada King Digital Entertainment desenvolveu um simpático game de combinar doces chamado Candy Crush para o Facebook. Com apenas 2 episódios e 10 níveis, o jogo era embalado por uma música gótica e uma locução com uma voz grave e perturbadora que conseguia sequestrar a atenção das pessoas. Em alguns meses, tornou-se um fenômeno mundial. A ideia simplesmente de combinar os doces em uma interface muito atraente o faz parar de pensar por um momento nos problemas e exercitar a boa distração, o que chamo de higiene mental. Baixei o jogo em meu celular por mera curiosidade. Em minhas viagens, vi as pessoas jogando por todos os lugares, nos aeroportos, dentro dos aviões, durante as aulas, em salas de cinema, filas de banco, todo mundo, crianças, jovens, adultos, homens, mulheres, executivos engravatados, todos, sem distinção, tinham seu momento para o Candy Crush. Como um vírus, Candy Crush se espalhou pelo mundo, sequestrando a atenção de milhões de pessoas. 2 anos depois de seu lançamento, tornou-se um arrebatador de mentes que gastam o tempo tentando combinar doces nos 605 níveis distribuídos em 40 episódios. Candy Crush, assim como outros jogos, virou um ponto de fuga para muitas pessoas, pois tem o poder de distrair a mente e aliviar a pressão. É um analgésico mental que corta a ansiedade, o faz esquecer a depressão e neutraliza a raiva, mas por pouco tempo. Pois ao fechar o aplicativo, todos os problemas retornam ao picadeiro da mente. Não existe ser humano que não tenha ao menos um problema que o deixe ansioso, deprimido ou com medo. Não existe também quem não tenha seu momento de relaxamento, ou seja, um ponto de fuga, um lugar seguro para se esconder, mesmo que por pouco tempo. Esse momento de fuga cria, entre você e o problema, uma barreira, que surge quando você está mergulhado em um jogo atrativo, quando coloca fones de ouvidos para escutar música ou quando aluga filmes para assistir no fim de semana. O problema é que hoje ficou muito fácil fugir dos problemas. Jogar, assistir televisão, ir a um barzinho, navegar nas redes sociais, comer doces, tudo isso alivia a tensão e cria essa névoa temporária, mas o problema real permanece e, no fundo, todos reconhecem isso. Talvez seja o filme que você protagoniza todos os dias. Já parou para pensar sobre como você foge dos seus problemas? Em 1619, as pessoas também tinham problemas, mas não tinham muitas opções de entretenimento a fim de fugir deles. Assim passavam o tempo pensando em soluções para seus conflitos, faziam uma higiene mental construtiva. René Descartes, por exemplo, filósofo, físico e matemático francês, foi convocado para a guerra e enviado para o campo de batalha. Ele estava em apuros, tinha um sério problema. Seu momento de relaxar era usar o melhor aplicativo disponível na época para pensar, o cérebro. Pensar sobre a situação que vivia, a condição humana. De tanto pensar em soluções para as dúvidas da própria alma, na noite de 11 de novembro de 1619, ele sonhou com um método quase matemático para explicar a constituição do pensamento.
Na manhã seguinte, na monótona trincheira do campo de batalha em que ele servia, Descartes começou a escrever O Discurso do Método, um dos livros mais influentes da filosofia. Vale ressaltar, nessa época Descartes tinha apenas 23 anos. Quando sua vida se resume a apagar incêndio o tempo todo, ou seja, uma luta diária para pagar as contas, um ritual que se resume em acordar, comer, trabalhar, dormir, significa que você está perdendo o sentido da vida. Em outras palavras, quando seu sistema atencional está impregnado de opções de entretenimento e sua mente não consegue mais selecionar aquilo que realmente é importante, perdendo-se em momentos, ora de lucidez, ora de pensamentos desconexos, você começa a reforçar hábitos perigosos. O principal deles é fugir todas as vezes que se vê diante de um problema e não consegue controlar o foco a fim de encontrar soluções. Veja este exemplo. É manhã, você se senta diante do computador decidido. Dessa vez você vai escrever seu trabalho de conclusão de curso, TCC, custe o que custar. Faz 6 meses que concluiu a pós-graduação e ainda não terminou o último trabalho. Foram 2 anos de sábados inteiros dedicados ao curso e um investimento financeiro alto. Além disso, o diploma com certeza o ajudará a conseguir uma promoção no emprego. Mas para isso tem de concluir o TCC. Então você liga o computador, abre o editor de textos e olha para a implacável página em branco. Respira fundo e digita suas primeiras letras no cabeçalho da página. Trabalho de conclusão de curso. Você mexe os dedos continuamente como se fosse um pianista. Suas pernas balançam como se quisessem levá-lo para bem longe dali. Você morde o lábio inferior, aperta as mãos, torce a boca. Olha para a área de trabalho do computador como se tivesse uma longa história para contar. Vê a caixa de e-mails e percebe que tem 14 mensagens não lidas e pensa: deixe-me responder estes e-mails primeiros e depois começo a redigir. Depois dos e-mails você retorna para o TCC. A caneta roda nas mãos, faz um rabisco em uma folha e a mente ainda não sabe por onde começar. Você pega o celular para ver as horas e acessa algum aplicativo. Joga durante alguns minutos. Sua memória o faz lembrar de alguma tarefa, sua mente o faz pensar em uma pendência e assim você passa a manhã protelando, adiando o problema. À tarde, continua arrumando desculpas e, no final do dia, ainda está sentado, frustrado, abatido por não saber por onde começar. É quando está muito culpado que o seu dia não flui e você não consegue se concentrar, nem realizar nada. Nesses momentos, sua mente tem plena consciência do que precisa fazer, porém, o corpo parece buscar qualquer forma de distração para se refugiar. E você, de algum modo, deve exercer o autocontrole. Eu mesmo já vivi muitos momentos assim. Confesso que nessas horas de angústia, em que a mente parece não querer contribuir, desejei estar preso em uma cela, um local fechado, como o isolamento de um presídio de segurança máxima, em um quarto pequeno com paredes brancas, uma porta blindada e uma pequena janela no lugar mais alto possível, para que não me ocorresse a ideia de sequer espiar o que acontece do lado de fora. Esse era meu desejo, e me ocorreu inúmeras vezes quando precisei me concentrar e trabalhar. Talvez você tenha o desejo de fazer um regime, de parar de beber ou de abandonar o cigarro. Talvez sua meta seja estudar para um concurso ou se dedicar mais ao aprendizado de um novo idioma. O fato é que sem disciplina e dedicação, os bons projetos não decolam. Sua mente pode ser uma fonte de problemas, mas também pode ser uma usina de força se você souber colocá-la à sua disposição. Por isso, exercitar o autocontrole é fundamental. Entretanto, quando temos um problema, uma decisão difícil é mais fácil de ser adiada. Os homens, por exemplo, são especialistas nisso. Podem arrastar um relacionamento falido por anos a fio, sem nunca tomar a iniciativa de ter uma conversa franca com a companheira. E eis que fica a pergunta: fugir ou enfrentar os problemas? O autocontrole lhe permite tomar essa decisão. Fugir ajuda apenas a reforçar o problema,
e aumentar o sofrimento, e a maioria das pessoas se tornou especialista em fazer isso criando distrações. Um jogo, uma olhada nas redes sociais, uma música nos fones de ouvido podem fazê-lo esquecer-se momentaneamente do conflito ou da pendência. Mas isso é equivalente a jogar uma gota d'água na fogueira. Às vezes, é mais fácil ter força moral para enfrentar o problema e acabar de vez com o sofrimento antes de vê-lo se transformar em algo maior. Muitas crises podem ser resolvidas com um pedido de desculpas. Muitas famílias podem manter-se unidas com um pouco mais de diálogo, e muitos projetos podem evoluir com uma dose de humildade. O autocontrole facilita o exercício da empatia, que por sua vez nos permite tomar decisões mais lúcidas e acertadas. Quando você corta o mal pela raiz, evita automaticamente que o sofrimento se propague. Sem sofrimento você consegue manter o foco no que é importante de fato e ganha, assim, mais poder de realização. Nos próximos capítulos, investigaremos a origem das distrações. Você descobrirá como, sem perceber, moldamos a mente e nos colocamos gratuitamente em situações limite e o que fazer para se livrar das armadilhas da distração. Os bons projetos não decolam. Sua mente pode ser uma fonte de problemas, mas também pode ser uma usina de força se você souber colocá-la à sua disposição. Por isso, exercitar o autocontrole é fundamental. Entretanto, quando temos um problema, uma decisão difícil é mais fácil de ser adiada. Os homens, por exemplo, são especialistas nisso. Podem arrastar um relacionamento falido por anos a fio, sem nunca tomar a iniciativa de ter uma conversa franca com a companheira. E eis que fica a pergunta: fugir ou enfrentar os problemas? O autocontrole lhe permite tomar essa decisão. Fugir ajuda apenas a reforçar o problema e aumentar o sofrimento, e a maioria das pessoas se tornou especialista em fazer isso criando distrações. Um jogo, uma olhada nas redes sociais, uma música nos fones de ouvido podem fazê-lo esquecer-se momentaneamente do conflito ou da pendência. Mas isso é equivalente a jogar uma gota d'água na fogueira. Às vezes, é mais fácil ter força moral para enfrentar o problema e acabar de vez com o sofrimento antes de vê-lo se transformar em algo maior. Muitas crises podem ser resolvidas com um pedido de desculpas. Muitas famílias podem manter-se unidas com um pouco mais de diálogo, e muitos projetos podem evoluir com uma dose de humildade. O autocontrole facilita o exercício da empatia, que por sua vez nos permite tomar decisões mais lúcidas e acertadas. Quando você corta o mal pela raiz, evita automaticamente que o sofrimento se propague. Sem sofrimento você consegue manter o foco no que é importante de fato e ganha, assim, mais poder de realização. Nos próximos capítulos, investigaremos a origem das distrações. Você descobrirá como, sem perceber, moldamos a mente e nos colocamos gratuitamente em situações limite e o que fazer para se livrar das armadilhas da distração. Você descobrirá como, sem perceber, moldamos a mente e nos colocamos gratuitamente em situações limite e o que fazer para se livrar das armadilhas da distração.